Bem, meninos, então nós vamos agora continuar com a ideia de conjuntos. Lembrando que isso aqui é só para a gente poder entrar com funções de uma forma mais detalhada, tá? Então vamos lá. Falamos sobre os números inteiros e os números naturais. Então agora nós vamos para o conjunto dos números racionais. Porque é o seguinte, nem sempre a gente consegue com os números inteiros resolver tudo. É uma coisa fácil. Eu vou dividir chocolate com uma pessoa. Um chocolate eu posso dar para duas pessoas. Parta ao meio, por exemplo, tá? Então, a criação dos números racionais ou os números fracionários foi por causa de uma necessidade. Então, temos alguns exemplos fáceis. 3 quintos, 8 sétimos, 1 décimos. Essa é a ideia dos números racionais. Indo um pouquinho além. Todo quociente, um número P e um número Q. Lembrando que o Q tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero. Tá? Lembrando que a gente ainda está trabalhando com aquela ideia, não daria para dividir por zero. Então, a definição do conjunto Q como número dos racionais, ela vem assim: seja x, tal que x é igual a p sobre q. E p e q pertencem aos números inteiros e q é diferente de zero. Essa é a definição clara, que é o que está escrito aqui na definição de conjunto. Aí as ideias. Os números racionais, alguns exemplos. 8 meios, que é igual a 4, é inteiro. 3 sétimos é fracionário. Tá? Menos 3 oitavos também é fracionário. É um decimal exato. A diferença desse para esse é que ele não é um decimal exato. Você vai ter uma dízima periódica. Ah, professor, o que seria a dízima periódica? Aqui está representado. Tá? 0,55555. É uma dízima periódica. Então, no conjunto, os números racionais são os inteiros, são os fracionários, são os decimais exatos, as dízimas periódicas. Como eu vou fazer para transformar um decimal exato em fração? Essa é fácil. Ou seja, eu pego uma fração cujo denominador é uma potência de base 10. Vou pegar um exemplo aqui. 0,35. A gente já lê como 35 centésimos. Já deu a fração para a gente. Tá? 35 centésimos. Colocando com uma potência de 10. Ou eu posso ainda simplificar. Lembre-se, tá, pessoal? Eu posso simplificar a fração, dividir aqui por 5, aí eu tenho a fração da uma forma reduzida. Mesma coisa, 1,8. 1 inteiro e 8 décimos. Então basta para colocar, posso resumir também. Agora, as decimais periódicas. A primeira coisa que a gente precisa observar é o período. Por exemplo, a dízima 23,47272727. O período é 72. Notem que o que começa a repetir é 72. Aí o que a gente vai fazer? Ela vai dar a geratriz. Como? Como assim, professor? O que seria a geratriz? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo, 0, mais simples. 0,42, 42, 42. Por que mais simples? Porque a minha geratriz já está no início, tá? Aí eu vou fazer algumas observações. X é igual a isso. Tá bom. 100 vezes x daria isso aqui. Tá? Ah, professor, mas por que você escolheu 100? Lembre-se, eu estou pegando a geratriz e passando ela para o lado de cá. Então, x é isso, 100x é isso. Agora, a coisa simplesinha. Eu pego isso aqui e subtraio daqui. Quando eu faço isso, vai aparecer isso aqui, ó. Daqui 100 menos x dá 99. Fazendo essa subtração, lembre-se que isso aqui é uma dízima, que se repete até infinito. Um menos o outro vai dar o 42. Aí é só resolver a fração. Ou seja, meu x é 42,99 avos. Como ali
todos os dois são múltiplos de 3, dá para resumir um pouquinho. E assim é o final. E agora, um outro exemplo. 4,7333. Lembre-se que a minha dízima agora começa a repetir na segunda casa. Vou fazer o semelhante. Ou seja, eu vou multiplicar por 10, tá? Vou subtrair e eu vou obter a mesma coisa. Só que aqui eu vou precisar fazer uma jogadinha. Porque aqui tinha dado 42,6. Isso não me ajuda. Então, multiplico por 10, vai dar isso aqui. Agora, é só fazer a simplificação. Beleza? Bem, pessoal. Vamos, então, dar uma resumida sobre o conjunto dos números racionais. Imagina uma reta, tá? Aqui, separamos alguns números inteiros. O número, uma fração, está aqui no meio. A outra fração, que é menor que essa, está aqui no meio. E assim eu vou colocando. Desde que eu pegue, por exemplo, 1,5. É maior que 1, menor que 2. E aí eu consigo localizar. Aí vem a complicação. Os números racionais é fácil a gente ver. Aqui começa os números, tem os números chamados que não são racionais, os irracionais. Vamos ver aqui. Ó. Tem algum número decimal que tenha dízimas? Ou seja, tem algum número decimal que não é racional? Vamos pensar, olha ele aí, triângulo. Pensa num triângulo, de lado um triângulo isósceles, um retângulo. Então eu sei que esse valor aqui vai ser isso aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, já vamos lembrando, né? E aí eu vou ter isso aqui. Aqui é que é um problema. Usando a nossa calculadora, nós vamos obter um número decimal que não é periódico. Se ele não é periódico, ele não é racional. Aí, para poder explicar por que raiz de 2 é racional, depois eu posso vou fazer mais para frente um exemplo que a gente tem que trabalhar. Mas ele não é racional. É fácil você perceber, tá bom? Tem alguns outros números. Ele é infinito e não periódico, ou seja, ele não vai ter como você fazer aquela passagem. Então, pessoal, vamos um pouquinho além. Tem um número que talvez vocês conheçam. Vamos pegar aqui alguns básicos. Raiz de 3, raiz cúbica de 5. Olha o número π aqui. Ah, professor, mas isso aqui é fácil. Eu bati na calculadora, deu isso aqui mesmo. Será? E se eu pegasse o número π e fizesse isso aqui, ó? Ele já foi calculado até isso. Essa é a aproximação melhor do número π. Então, esse é um número irracional. Para a gente aqui, a intenção nossa aqui é só resumir. Então, vamos resumir. O conjunto dos números reais é o conjunto dos racionais e os irracionais. Juntando os dois, eu tenho os números reais. Ou seja, os números reais, x, tal que x é racional ou irracional. Nossa, que definição. É a definição simples. Para a gente aqui, ele só vai mudar. É todos os números que a gente conhece no dia a dia. Só vai mudar quando a gente chegar na parte dos complexos. Mas vamos lá. Uma visão geral, tá? Nós temos os inteiros positivos. Depois, nós temos os inteiros negativos. Aí os racionais, os irracionais e chegamos no reais. Ou seja,
aquele desenhozinho que a gente costuma fazer. Aqui estão todos os naturais, são infinitos. Aqui estão todos os inteiros, infinitos. Aqui são todos racionais e aqui são todos reais. Lembre-se uma coisa. E os irracionais ficam aqui no meio do caminho. Tá? Por exemplo, olha, todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional, todo número racional é real. Nem todo número real é racional, nem todo número racional é inteiro, nem todo número inteiro é natural. É uma coisa básica. Só que como a gente está trabalhando com infinitos, não existe um infinito maior, tá? Então, esse é o diagrama. E agora como pontos de reta, que é bom para a gente fazer os gráficos, tá? Então, imagina o seguinte. Você tem que fazer umas definições. O sentido positivo é indicado pela seta. Então, todo gráfico você coloca a setinha para cá e setinha para cima. O ponto O, ou ponto zero, é chamado origem. Ele é igual a zero. Geralmente O, para a origem. Mas posso colocar zero? Tá, coloca. E a unidade de medida arbitrária, ou seja, eu não preciso determinar a unidade de medida. Então, a minha retinha vai ficar isso aqui, ó. Todo número que tiver para cá, ele é positivo. Todo número que tiver para cá é negativo. Essa reta é o que a gente chama de reta real. Agora, vamos aos números com pontos de uma reta. Nós temos que pensar da seguinte forma. O ponto origem, 0, o A é 1, o B é menos 3,5, está aqui para trás. Então, só marcar. Você vai chamar isso abscissa do ponto A. Nós vamos usar o termo abscissa já, porque depois nós vamos ter a ordenada, não coordenada. Coordenada porque vai ter duas medidas. E aí, normalmente, nós falamos que o número P de x para associar um número ao nosso x, que é a ideia de função que a gente vai ter para frente. Agora, vamos ver umas outras coisinhas. Se a reta real são pontos de uma reta, se A é menor que B, então significa que ele está à esquerda. Se A é maior que B, ele está à direita. Aí, nós vamos fazer uma representação aqui, ó. Aqui é a origem, o zero. Aqui é Q e aqui é P. Note que a gente pode, só por isso aqui, a gente pode afirmar que o P é menor que zero. Nós podemos afirmar também que o P é negativo. Outra coisa, o Q é maior que zero, ou seja, Q é positivo. O P é menor que zero, que é menor que Q. Definindo no final, aí eu tenho aqui o Q, que ele está entre. Isso é muito interessante quando você vai criar informações. Vamos ver um exemplo. Aqui, nós temos um outro símbolo esquecido. Quando esse símbolo aparece assim ou assim, você fala que ele é menor ou igual. Ou seja, ele pode ser, o A pode ser igual a B. Ou menor, ele não pode ser maior. Aqui, A pode ser igual ou maior, não pode ser menor. Aqui uns exemplos, tá? Agora é o seguinte, aqui é onde a ideia vai complicar. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Aqui, a figura representa a reta real. Origem, o A, o C e o B. Aí, sabe-se que essa distância é igual a essa. Vou até usar outra...
eu estou falando que essa distância é igual a essa. Tá? Aí vem as perguntas. Quais são as abscissas dos pontos 0 e C? O que a gente sabe até agora? Nada. Ah, mas eu sei que o A é um número negativo. E o C ele vai ter que ser positivo. Mas quando eu vou determinar, como eu já sei a abscissa de A, quando eu vou determinar a abscissa de C, eu tenho que determinar assim. Por que menos A? Lembre-se, essa aqui, eu sei que o A é negativo e sei que o C é positivo. Então, quando eu escrevo menos A, sabendo que o A é negativo, ele fica positivo. O resto aqui é os símbolos de maior, menor ou igual. A é menor que zero, menos A é maior que zero, A mais B é maior que zero. Poxa, como você sabe? De novo, olha aqui, é fácil você perceber que essa distância é menor que essa distância. Certo? Independente de quanto ela seja. Quando eu somo as duas, positivo com negativo, eu vou ter um valor positivo. E eu sei que vai dar maior que zero, porque a distância aqui é maior. Essa eu vou deixar para vocês pensarem. Por que ela pode ser maior? O restante aqui é fácil, menos B, a mesma ideia que fizemos com menos A. A vezes B é menor que zero. Por que é menor que zero? Porque se você pega um número negativo e um número positivo, dá isso aí. Bem, pessoal, aí é basicamente essa ideia que a gente